Muito bem, tamo junto em entrevista e a gente tá recebendo aqui com muita alegria os nossos convidados de hoje. Abriram espaço diretamente do Spa Recovery para bater um papo aqui com a gente. Hoje nós estamos no último dia do mês de setembro, né? E durante todo esse mês, todo mundo falando muito, inclusive a gente aqui já abordou algumas vezes o tema do Setembro Amarelo. E a gente tá tendo a oportunidade aqui de receber a Juliana Zebordi, falei certo? É isso mesmo? Juliana Zebordi, ela que é psicóloga e coordenadora terapêutica, e também o Pedro Cardoso, psicólogo. Primeiro, boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, a gente que agradece aí o convite. Muito bom ter a presença de vocês dois aqui, obrigado pela visita, né? Pra gente falar desse tema super importante. Queria começar perguntando, o que é o Setembro Amarelo? Antes de mais nada, boa noite a todos. Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha que começou nos Estados Unidos em 1994 com o jovem Mike, que tinha um Mustang amarelo. E muitas pessoas ficaram surpresas quando ele veio a cometer o autoextermínio, porque ele era um jovem muito feliz, muito sorridente, então não conseguiram ajudar ele a tempo e ele acabou tirando sua própria vida. Então, no velório dele, a mãe entregou laços com mensagens positivas, falando: se você precisar, peça ajuda, estamos aqui. E esses bilhetes chegaram a pessoas que também precisavam dessa ajuda, que também não conseguiam ser ouvidas, não tinham vozes. Então, essa campanha se instalou no mundo inteiro e hoje nós vemos quão importante ela é. E pessoas vêm passando por esse sofrimento, né, por não conseguir abrir, né, o coração para a família, para os amigos, porque muitas vezes a depressão, a ansiedade é vista como uma frescura, né, algo que... Infelizmente, né? Infelizmente. Então, silenciar a dor pode levar a um autoextermínio, infelizmente. Bom, então, e até por isso que é super importante a gente estar sempre falando desse tema, né? Porque teve uma época, né, Juliana, que parece que era meio proibido falar sobre isso, né? E daí chegou-se à conclusão que realmente a gente precisa abordar esse tema e trazer a luz em cima dele aí para que as famílias, os amigos comecem a prestar mais atenção em diversos sinais, não é isso? Sim. Ainda é de alguma forma um tabu, né? Parece que é um assunto proibido. As pessoas têm medo de falar como sendo uma forma até de parecer que está incentivando, né? Mas muito pelo contrário. Então, a ideia do Setembro Amarelo é de que esse preconceito possa ser extinguido cada vez mais, para que as pessoas se sintam à vontade mesmo de pedir ajuda, né? Então, quando há uma evidência clássica da depressão, em que a pessoa ela fica deitada, não toma banho, não se alimenta, né? Mesmo ainda diante de um pensamento de ser uma frescura, ainda se ganha uma atenção maior. Mas quando é uma depressão mais camuflada, né? São até muitos casos que a gente acaba recebendo lá no spa, né? Quando você vai vendo, a pessoa ela tem pensamentos suicidas, ela tem uma ideação, mas às vezes ela nunca falou para ninguém. Porque se ela falar para alguém, ela vai assustar, as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. Então, o Setembro Amarelo, ele traz muito essa ideia mesmo de acabar com esse preconceito, né? Com esse tabu que foi existindo. Tudo bem, Ana, a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Olha, achei bem interessante o que você trouxe, Juliana, e gostaria de aproveitar, já que você tem todo esse conhecimento técnico, né, sobre o assunto, mas a dúvida que fica, a gente sempre fala no Setembro Amarelo como uma pessoa deve buscar ajuda, mas quem recebe esse pedido de ajuda? Como que ela pode realmente conseguir ajudar ali, né, a prevenir um suicídio? Isso é ótimo, né? Muitas pessoas falam exatamente, nossa, mas se alguém me falar, o que eu faço? Né? A ideia sempre é poder encaminhar para um serviço profissional. O profissional, né, o psicólogo, o psiquiatra, são os profissionais que estão mais capacitados para ajudar essa pessoa. Então, primeiro eu preciso conseguir ouvir aquilo, sem preconceito, né? Ouvir com empatia, ouvir com amor, ajudar essa pessoa a tomar essa decisão de buscar uma ajuda profissional. Então, seja às vezes, como no nosso caso lá do Spa Recovery, a gente tem a internação, mas tem o caso, né, de psicologia, psiquiatria.
E às vezes a pessoa, a pessoa que pediu ajuda, né, que tem essa ideação, ela pode às vezes não estar tão perdida que ela não sabe nem por onde começar. Então, quando quem ouve consegue dar esse direcionamento, né, ou até em casos mais urgentes, em casos específicos, até acionar o CVV, né, ajudar a pessoa a pensar no CVV, que é 188, porque é um serviço que funciona 24 horas. Exatamente. Inclusive, a gente até recebeu aí um comunicado do CVV nessa semana, pedindo, inclusive, eles estão fazendo cursos e treinamentos para mais voluntários, porque o número de atendimentos só tem aumentado, né? E o pessoal realmente tem buscado ajuda com o CVV. Agora, o Pedro, quais são os sinais, né, que podem indicar que alguém está precisando de ajuda? A gente consegue identificar isso, porque muitas vezes a pessoa que está passando por essa situação, ela não vai verbalizar, ela não vai expressar aquilo ali, mas tem alguns sinais que as pessoas podem ficar mais atentas? Sim, com certeza. Inclusive, como eu trouxe aqui na história, ninguém imaginava que o jovem Mike tinha riscos de suicídio, porque era uma pessoa muito sorridente, mas mesmo sorrindo, mesmo feliz, a pessoa muitas vezes acaba demonstrando no dia a dia como isolamento, ela perde interesse em coisas que ela fazia, ela acaba não conseguindo ter tanto rendimento no trabalho, afastamento da família. Então, tudo isso vai acarretando para que esses sinais ficam bem claros. E mesmo às vezes que ela não externalize isso, ela está gritando muitas vezes ela está gritando com um pedido de socorro e as pessoas não sabem como ajudar. Nesse isolamento. Isolamento. Às vezes as pessoas trazem algumas frases no dia a dia, assim, né? Será que vale a pena viver? Será que as pessoas não seriam mais felizes se eu não existisse? Né? Poxa, qual o sentido da vida? Sim. Então, dessa forma camuflada, né? São esses insights, assim, que algumas frases que às vezes acontecem numa conversa informal, né? Ali é o que o Pedro está trazendo, né? Ali já pode ser um pedido de ajuda que normalmente é imperceptível. Muito bem. E vocês, obviamente, com o Spa Recover, são especialistas, né? Vocês atendem diversos casos, diversas situações, né? Onde a pessoa realmente está precisando dessa recuperação, né? De retorno para uma maior consciência da sua existência, da sua vida e tudo mais e tal. O número de casos realmente aumentou muito para vocês que trabalham diretamente com esse tipo de tratamento? Sim, sim. A gente tem, né, um carro-chefe, vamos dizer assim, de tratamento na dependência química. Sim. Então, tanto na questão de dependências químicas e comportamentais, quanto a depressão de forma geral, a gente tem visto uma incidência muito maior, né? Quando eu recebo os pacientes e vou fazer uma triagem, eu giro em torno aí, acho que de uns 95% dos pacientes terem tido pelo menos um pensamento de autoextermínio na vida. Agora, a dependência química, ela é um passo para se chegar, muitas vezes, a pessoa na busca por algo, ela vai para a dependência química e depois ela pode partir para uma situação dessa daí, realmente de tentar dar fim à situação toda. Porque a dependência química ou comportamental que seja, ela é um transtorno muito cansativo. Tá. Né? Então as pessoas costumam passar muito tempo tentando ficar em recuperação, tentando viver com isso. E muitas vezes, diante das frustrações de não conseguir essa recuperação, acaba deprimindo, né? Ou tendo, mesmo sem a depressão, pensamentos de autoextermínio, porque cansa. Então, há ali, às vezes, um desânimo que começa a aparecer, né? Essas falas, às vezes, acontecem. Seria melhor que eu não existisse, né? Vocês teriam menos problemas sem mim, minha família. E por quê? Porque ela está realmente cansada das tentativas, das frustrações, de todas as consequências negativas, né? Que a dependência química traz. E pode, sim, acabar tendo esse tipo de pensamento. Tudo bem, Ana, quer fazer mais uma pergunta aqui para o Juliano, para o Pedro? Olha, aproveitar, eu gostei dessa palavra que você usou, esse cansaço, né? Muitas vezes, nesse caso, você citou a dependência química, mas são tantos outros cansaços que podem surgir ali na vida, e a gente está falando aqui nesse sentido de ajudar o outro, mas como a gente pode identificar em nós mesmos, assim, né? Será que é um momento de buscar ajuda? Será que eu já preciso de algum cuidado, né, com um especialista na área? Como a gente pode identificar isso, Juliana? A prevenção é importante ser vista assim. Hoje, lógico que não hoje, mas, né, vivemos numa fase onde a saúde mental é fundamental.
né? Não podemos mais negligenciar a nossa saúde mental, independente de eu estar hoje estável ou instável emocionalmente. Porque esse cansaço, né, como você falou, ele já vem dessa correria do dia a dia, das cobranças que a gente vive, de uma pressão social grande, tarefas inúmeras. Então, o cansaço, ele vai também esgotando a mente, né? Não é só o físico, como até antigamente, que os trabalhos eram mais braçais do que hoje. Então, assim, eu preciso entender que a minha saúde mental, ela precisa ser tão cuidada quanto o meu corpo físico, quanto o dentista, quanto qualquer outra parte, né, da nossa área. Então, eu vou precisar pensar em atividades de bem-estar e, lógico, né, buscar terapia, buscar espiritualidade, exercício físico, boa alimentação, esse equilíbrio das áreas da vida. Porque às vezes a gente conversa sobre o Setembro Amarelo e dá a impressão que está longe, está distante. E não, pode ser algum sintoma ali, alguma coisa que você já vem sentindo, né? Antes de cuidar do outro, também precisa se cuidar também. Sim, de forma progressiva, né? Bom, agradecer imensamente a participação aqui da Juliana, do Pedro, por esse tempo que vocês abriram aí na agenda de vocês para bater um papo aqui com a gente. E se alguém que estiver ouvindo a gente, quiser saber um pouco mais, tirar dúvidas, tem algum canal de rede social que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Temos ali no Instagram, né, o Spa Recovery, pode nos enviar mensagem, tirar dúvidas, né, conhecer a nossa instituição, a nossa unidade. Fica aqui em Sorocaba, né? Então estão todos aí convidados e com certeza de braços abertos poderemos ajudar, sim. Muito bom, olha, a gente agradece aqui a participação do Pedro Cardoso, psicólogo, e da Juliana Zebordi, psicóloga e coordenadora terapêutica do Spa Recovery, que bateram um papo aqui com a gente, fechando o mês de setembro. Mas esse assunto não termina aqui, né? A gente segue falando durante todo o ano. Só durante setembro a gente fala com um pouco mais de ênfase, mas isso tem que ser levado ser colocado em pauta o tempo todo, o ano todo, não é isso? Então tá bom, gente. Obrigado. Sucesso. Obrigada a você pelo convite. Tamo junto na Band FM. Band FM.